Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Sense Divas Podcast. Eu queria começar agradecendo todo mundo que tá seguindo a gente no Instagram, que se inscreveu no canal do YouTube, agradecer as mensagens, os feedbacks dos nossos programas e que vocês continuem nos seguindo, compartilhando e curtindo os nossos vídeos. E hoje o nosso convidado é uma pessoa extremamente iluminada, uma pessoa muito especial. Eu ensaiei 1000 vezes essa apresentação e resolvi falar na hora mesmo tudo que vem no nosso coração. Nosso convidado é o Dr. Luiz Augusto de Queiroz. Ele foi presidente do Lar de Frei Luiz. Ele fundou a Casa de Padre Pio em Botafogo. E é uma pessoa que tem uma história muito rica para contar para vocês. Bem-vindo, doutor Luiz. Poxa, eu que agradeço estar junto. Poxa, é uma honra muito grande a gente te receber aqui. Isso, pra mim é uma alegria. Nada, gente. E se a gente falar demais, a gente fica até emocionada, né? Só que eu quero dar... Posso dar um primeiro recado? Claro. Vocês tirem um pouquinho dessa história de pessoa muito iluminada, porque não é uma pessoa comum, tá? É uma pessoa comum, muito iluminada. O carinho é muito grande, doutor Luiz. É uma pessoa que a gente tem, assim, uma admiração muito grande, né? Já compartilhou muitos conhecimentos com a gente, né? Então a gente realmente tem esse carinho. Nós já aprendemos muito, aprendemos mesa radiônica com o doutor Luiz. Ele vai contar também aqui pra gente um pouco dessa história. Mas enfim, é isso, doutor Luiz. A gente queria começar pedindo para você falar assim, como começou o seu contato com a mediunidade ou com a espiritualidade? Como é que foi esse seu primeiro contato? Quando foi, né? Então, eu acho hoje, não tenho dúvida disso, a sorte de ter nascido num berço em que a minha avó materna era uma médium daquelas assim dos primórdios do século XX, né, no início da mediunidade aqui no Brasil, inclusive uma das primeiras médiums de Umbanda, porém, né, nascida de uma família de portugueses, com algum grau, inclusive, até de cultura, e vindos para o Brasil, meu bisavô foi contratado para trabalhar aqui. Chegam aqui, a criança de 8 anos, que era minha avó, começa a apresentar fenômenos mediúnicos, vidência, incorporação. Isso deixou eles completamente baratinados. Incorporação aos 8 anos? E vidência, incorporação e... Imagina, filha de portugueses, pretos velhos, caboclos. Meu pai. E aí, ela foi internada, ela teve, enfim, a desconfiança da minha bisavó foi muito grande, até que houve provas, né? E eu nasci nesse berço, né? Com a minha avó já, enfim, com seus 60 e poucos anos, tendo feito um trabalho espiritual que ela, então, depois que foi aceita a mediunidade, passou a fazer. E sempre ajudando as pessoas, eu jamais havia aceitado, nem presente ela aceitava. E fazendo aquilo com amor na casa dela, ela viveu uma vida muito difícil, criou as filhas. E eu era, vamos chamar assim, né? A gente pode dizer, o neto mais preferido. Né? Porque ela já sabia que ali, né? Pela afinidade da gente. Assim. E assim, quando começou comigo os fenômenos, já não tive nem 1/1000 da dificuldade que ela teve. Sim. Né? Enfim, comigo também foi muito cedo, com vidência mas eu nunca quis, na verdade, eu resisti muito, porque eu sou médico, né, e tenho uma formação ultra-ortodoxa, e fiz uma faculdade de medicina que eu agradeço muito essa formação, tive grandes professores, mas medicina materialista, e eu não tinha... Eu sabia da minha mediunidade, adorava, lia muito, me interessava, ficava perto da minha avó, mas nada a ver... Né? Eu trabalhar, não. Né? Nada como se dizia na época, nada fora do Brasil. Mas existia um medo aí? O senhor tinha medo? Eu tinha receio. Incorporação comigo era uma coisa que eu nem pensava naquilo. Os fenômenos que já tinham acontecido tinham me perturbado muito. Perder a consciência, enfim. Eu não queria. No formado médico, deixa eu seguir a minha vida, acho ótimo ter, né, sensibilidade. Me ajudava muito. Né? Tem episódios engraçados, por exemplo, eu dei plantão no Miguel Couto, né, no 5º ano, e aí chegavam os pacientes e eu imediatamente sabia, em alguns momentos, nem todos, né, mas o que estava acontecendo, qual era a patologia. E eu dizia, e o pessoal na primeira, na segunda, depois já fazia, cara, o que tu é? Muito bom. O que você faz aí que você tá, esse palpite aí, me ensina que eu quero ganhar na loteria esportiva. Eu falei, não é palpite, é o quê? Bom, enfim. Mas eu não queria, né, trabalhar com mediunidade de jeito nenhum. Porém, quando eu terminei a faculdade, uma faculdade pública que eu fiz na UERJ, eu disse, eu quero devolver, as pessoas pagaram para eu me formar, né? Eu quero devolver um pouco. Eu fui assistente de professores, eu estava ganhando um razoável dinheiro. Quero devolver um pouquinho. E aí fui bater no Lar de Frei Luiz para me oferecer como médico
Olha, para que trabalhar demais. no ambulatório. Tinha queria saber nada a ver com médium de Me pegaram incorporação, lá de nada cara e falaram disso. assim, olha, entra aqui, começa a trabalhar, né? É hoje mesmo que eu cheguei, enfim. E aí tive a bênção de conhecer o que foi meu pai. Minha avó foi a mãe. E o meu pai espiritual foi o Dr. Luiz Arracha Lima. Eu atendendo no ambulatório, primeira, segunda, terceira, e ele sempre me chamava, olha, o Dr. Luiz está chamando o senhor para tomar um cafezinho. E eu ia lá tomar o café com ele, conversava, ele perguntava. Até que um dia assim, o senhor quer assistir um trabalho de materialização? Aí eu falei, olha... Nossa, já assim, de cara, já quer depois de assistir. Muito legal. 2 meses no ambulatório trabalhando, né? E, porque nós estamos com o nosso médium aqui voltando, era o Gilberto Arruda, né? Que se tornou depois um irmão, né? Não existe, foi. Né? Ele já está no outro plano, mas é um irmão de coração. Ele está voltando aos trabalhos, porque ele andou afastado, né? Só não quer vir. Eu falei, ok, é curiosidade. Né? Bom, fui a esse trabalho. Na época do Ronaldo Gazola, que depois até veio me suceder na presidência do Frei Luiz, estava sentado, eu sentei o trabalho lá se dá num local que parece um auditório. A cabine fica, o médium, e eu tive uma experiência assim, quando eu olho para a cabine, sai uma entidade feminina, baixa, toda azul, um manto azul fosforescente, e vem andando em direção onde a gente estava. Né? Eu estava exatamente numa cadeira nessa posição, aqui tinha um corredor, ela veio pelo corredor, e o Gazola aqui do meu lado, sentado. Ele me colocou lá, o Arracha Lima que dizia quem sentava onde, me colocou num lugar, eu falei, nossa, logo aqui, eu ali, né? Tô aqui, não conheço ninguém. O Gazola era meu chefe, não era nem chefe de plantão, quando eu dei plantão, ele era o chefe, era um cara para mim assim, né? Eu sentado ao lado do Gazola, né? A entidade, quando chega perto de mim, eu sou coberto por um perfume, de não sei de onde saiu. Aquilo me encharcou. E o Gazola estava braço a braço comigo, pegou no braço dele. E eu saí com aquilo tudo molhado, eu fiquei, tô quieto, né, gente? Pato novo na lagoa, mergulha, fica quieto. E o Gazola lá fora, meu abraço molhou, porque ele era bastante expansivo, então o abraço molhado de perfume. Eu falei, deixa eu ficar quieto, então lá eu vou dizer que a minha roupa tá molhada de perfume. Né? E fui correndo para casa da minha avó. Ela ficou molhada mesmo. Molhada fisicamente, um perfume maravilhoso. Fui dar à minha avó, que já estava doentinha. Bom, o fato assim, cortando essa história, a minha avó desencarna um ano depois, eu começo a participar dos trabalhos de materialização. E não tinha mais como fugir. Enfim, eu vou começando a ficar ali, e vai vindo um, vai vindo outro, e eu vou vendo coisas que vão mexendo com a minha medicina, porque eu vi coisas fantásticas feitas pelo Dr. Frederico. Pegando esse gancho, conta um pouquinho para quem nunca ouviu falar de materialização, né? Que processo, o que é esse processo, né, de materialização? Então, para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe o que é, como que se dá esse processo, né? A materialização, muita gente confunde, né? Porque é mais comum de se ver, são fenômenos como a incorporação, né? A psicografia, a evidência. A materialização é assim, para tornar simples. Nós estamos sentados aqui, a gente pode botar uma cadeira vazia, daqui a pouco é uma pessoa, não é alguém. E todo mundo vê? Sim, todo mundo vê, todo mundo pega, todo mundo sente. Tanto isso que confunde, e há pessoas, claro, isso me confunde, não é só o médium que está vendo, a não, pessoa, uma pessoa comum posso ver. A materialização vira matéria. Né? A palavra exatamente é por isso. E claro que houve, quem é o médium fantasiado, eu fiquei 15 anos no Frei Luiz. Entre essa entrada que eu descrevi e depois que eu deixei o Frei Luiz, e deixei por nenhum motivo, a não ser, eu queria um outro tipo de caminho, sou amigo de todos lá ainda. Né? Na verdade, essa história da materialização confunde, porque é materialização, é matéria, a pessoa pega. Né? A entidade, as diferenças são, de repente ele desaparece, ele pode estar iluminado, como eu descrevi, né? E tem algumas diferenças muito claras, mas no momento que ele está materializado, ele está materializado. E toda materialização para acontecer é necessário que tenha esse outro médium doando o ectoplasma. Precisa de médiums de efeitos físicos, e no caso do Frei Luiz era o Gilberto Arruda. Tem o Nelson Soares, que veio comigo para o Padre Pio, que também era médium do Frei Luiz.
né? E há muitos hoje. As pessoas são médiums de efeito físico muitas vezes não sabem. Mas para quem não... Né, Fernanda Rossi? Mas para quem não sabe o que é, a Dr. Liz pode explicar o que é ectoplasma para as pessoas entenderem? Que até que é sabe que difícil, uma coisa né? Não é difícil. Esse nome parece que define, mas a gente tem... O que acontece? O fenômeno de mediúnico é antigo igual o homem, né? Então a gente vai lá no Velho Testamento, tem uma materialização descrita, né? O Paulo César Frutuoso, que é um médico também muito querido, que até se vocês quiserem um dia entrevistá-lo aqui. Queremos. Eu faço o convite, porque eu sou muito amigo do Paulo. Não, pode ser todo mundo. Podemos fazer aqui uma roda de conversa com ele, né? O Paulinho é muito legal. Querido, e assim, ele estava no Frei Luiz quando eu cheguei. Então ele tem livros sobre isso, explicando, né, o que nós vivemos muita coisa junta, mas o fenômeno é muito antigo. Eu falei do Antigo Testamento, tem lá no livro do Samuel a história do rei Saul, quando estava prestes a desencarnar, ele procura uma médium, que ele tinha proibido mediunidade, então, mas ele vai disfarçado. E chega lá na médium e fala assim, olha, eu queria falar com Samuel. Ela materializa o Samuel, a descrição é essa, mas o Samuel aparece. Aí ela descobre que é o Saul, fala, o senhor vai me matar? Não vou. E o Samuel fala com Saul. Ele não está restrito ao espiritismo. O que é a materialização? São seres que estão num grau, né? Porque matéria e energia são a mesma coisa. Hoje a gente não tem mais... A gente tem dúvida porque a gente não... Mas conceitualmente não tem mais dúvida. Então, energias que vivem em estados que a gente não vê podem se tornar visíveis, tangíveis, perceptíveis, a gente ouve, eles falam, temporariamente no nosso grau aqui de percepção, vamos dizer assim, no mundo material, que na verdade é apenas um estado da energia. Esses seres se tornam visíveis e tangíveis através de uma substância que nós todos temos, que a gente chama de ectoplasma, mas que muita gente chama, tem vários nomes, tem corpo etérico, força neurica, força ódica. Os nomes variam para uma força, e essa força é como se ela tivesse duas mãos, assim, ó. Uma mão no mundo material e outra mão no mundo, vamos chamar mundo espiritual, no mundo invisível. E ela pode fazer a ligação. Então, quando a pessoa tem essa energia muito forte, e assim esses médiums são, ela pode doar essa energia para que essa entidade invisível temporariamente se materialize. Entendi. E tem muitos médiums aí pela história. Tem fraude? Tem. Tem muita fraude também. Faz parte da natureza humana, em qualquer coisa, né? Exatamente. Mas tem muita coisa séria. E lá no Frei Luiz, eu te confesso que no início, doutor Rocha Lima que me perdoe, eu olhava aquilo, a gente via tudo aquilo, mas será? E quando eu pude ficar mais íntimo dos trabalhos, o local onde era um local que ainda hoje, né, tem uma cabine, tem um auditório, e eu vasculhei aquilo, consegui entrar lá, virei a cabine de cabeça para baixo, ver se não tinha um alçapão, fui por trás do prédio para ver se não tinha uma entrada. Não tinha nada. Isso logo lá atrás, né? Mas, será que é alguma mágica, não? David Copperfield. Mas rapidamente aquela coisa dessa dúvida ela largou e eu passei a me dedicar aos trabalhos. E aí foi que a coisa foi ficando, né? Eu não queria nada com essa hora do Brasil e cada vez mais fui ficando. E um belo dia o Rocha Lima chega assim, o senhor vai ser presidente da casa. Eu foi quando eu tinha, sei lá, 3 anos de casa. Nossa. E eu fui assumir depois que ele foi ficando mais idoso, né? Então, e ficou por quanto tempo? 5 anos. De 90 a 95. E o Padre Pio veio logo depois? O Padre Pio veio depois. Quer dizer, eu, em algum momento, eu queria ter um caminho mais amplo, porque, assim, eu tenho um respeito pelo espiritismo, assim eu fui criado, mas eu acho que a verdade não se enclausura em nenhuma história fechada, nenhuma verdade absoluta. Então, e a parte científica me interessa sempre muito, apesar de adorar a Umbanda, todas essas coisas. E eu queria um local onde a gente pudesse ter uma forma de expressar que ainda tivesse mais... Não que não houvesse no Frei Luiz. Mas tem um pouco do enrijecimento, né, da religião natural, em si, né? E eu não condeno isso. Eu acho que é perfeito. Existe, como tem um catolicismo bem praticado. O que eu acho engraçado é que é lar do Frei Luiz, né? Uma casa espírita é Frei Luiz. E casa de Padre Pio. Que e vocês sabem que... Dois franciscanos. São franciscanos. Eu acho que a gente que acredita em reencarnação, a nossa família espiritual vem lá do grande pai nosso, que é São Francisco. Né? E, na verdade, assim, os franciscanos estão ali
né, hoje lá o Frei Luiz tem contato, inclusive, com a Ordem em Petrópolis, há um respeito mútuo, tem um busto lá, Copa de Petrópolis. E o Padre Pio também, eu não conhecia o Padre Pio até um pouco antes de sair do Frei Luiz, eu nem sabia quem era o Padre Pio. Padre Pio da Luva, não é? É um freio. Hoje a gente tem, é o santo mais moderno, Sim. com mais material. Você abre, pega o YouTube, Sim. você vai ver tudo sobre o Padre Pio. Mas a idealização da casa de Padre Pio foi um desejo seu, alguma motivação sua por conta ou foi a missão mesmo? É uma missão. Vamos chamar de Nunca missão, foi um sonho, mas foi uma missão. Sabe, aquela coisa meio assim. E quando eu saio do Frei Luiz, eu queria... Um sonho compulsório. Melhor definido, é isso. Eu saí, eu não queria um período sabático, eu queria espiritualidade de uma forma ampla. Não tinha a mínima ideia de fazer uma instituição. Até porque eu acho que a instituição ela tem um lado muito bom e tem um lado muito desafiador, porque ela mexe com o nosso ego, né? A instituição vai ganhando por vida própria, né? As pessoas vão tendo poder, vão tendo... Desculpa, fui eu que esbarrei. Desculpa, vou abaixar aqui, que é um negócio da minha. E aí, às vezes, complica. Né? Poder é uma coisa que, por exemplo, eu era presidente e em algum momento o Frei Luiz estava crescendo muito. Então artistas chegaram, não por nada, mas enfim, tinha um trabalho muito sério ali. Uhum. E aquela história foi evidenciando o Frei Luiz. E eu, muito novo, presidente, falei assim, esse troço vai mexer com o meu ego em alguma hora, deixa eu sair fora antes que seja tarde. E não queria a instituição. Aí, 2 anos depois, as pessoas começaram, vamos lá, vem cá, vamos conversar sobre espiritualidade. E aí a gente foi se juntando, e aí tinham 30, 40 pessoas, aí um pouco assim, gente... E eu não sabia quem era o Padre Pio. Como é que o nome aparece? Eu tinha ganho de um amigo, no Frei Luiz, um livro em italiano sobre o Padre Pio. Eu falei, puxa, interessante. Mas peguei em casa, botei na estante. Saído do Frei Luiz já, né, um tempo que a gente começou a se encontrar, já encontrando as pessoas, não tinha nome nenhum. À noite, um dia, eu ouço um barulho. Meu Deus, por que essas coisas acontecem à noite? Elas podiam acontecer de dia pra gente ter tanto medo. Isso faz parte, tem que ter um ambiente, né? Não pode ser, mas por que surgiram as histórias de terror? Os fenômenos ectoplasmias são mais fáceis de acontecer fora da luz. Acontecem na luz também. Para não parecer, por que tem que ter escuro? Não é obrigatório. Tá. Vários fenômenos luminosos e materialização. Eu, ao longo desse tempo todo, já são 40 anos, tá, gente? Que eu estou nessa estrada. Eu vi muita coisa à luz do dia. Mas assim, esse livro, quando eu chego, tinha um barulho, tinha um livro no chão, ele estava no meio dos outros livros. Não tinha por que cair, ele estava no chão. Aí eu abri, e aí eu vi a dedicatória desse amigo que tinha me dado o livro, Luiz Augusto, que o Padre Pio possa te ajudar nos seus empreendimentos. Piada até a alma. Quando a gente começa, que vai dar um nome... Eu fui lendo aquilo, me apaixonei. Como é que eu não conhecia, né, esse ser? Padre Pio foi um padre exorcista? Não. O Padre Pio tinha tudo. Um tipo de, vamos chamar pela linguagem espírita, de mediunidade. Só ele tinha um frade católico. E não ninguém que chamasse ele de espírita, que ele ficava muito chateado. Chamasse ele de espírita, mas ele tinha tudo aquilo que um espírita ouvia, falava. Materialização com ele era toda hora. Nossa, o que ele tratou de muitas pessoas que às vezes se confessavam com ele eram espíritos materializados. Chegavam lá, pediam para se confessar, os frades encaminhavam, aí a pessoa confessava, o Padre Pio ficava ali quieto na dele, quando eu procurava, cadê a pessoa? Sumiu, não existia. Que fantástico, gente, muito bom. As histórias de Padre Pio são fantásticas, e assim surge a Casa de Padre Pio com uma ideia mais ampla. A gente tem uma ligação sempre muito grande, tivemos com o Lar de Frei Luiz. E assim foi, né? Quer dizer, desde 2000, foi orgânico, né? Foi natural, né? 2000 foi quando ela surgiu com o nome. 2000. Okay. E aí conta então um pouquinho sobre assim, o que a casa oferece, quem nunca ouviu falar da Casa de Padre Pio, a gente tem lá na Casa de Padre Pio, nós temos um trabalho que usa a ferramenta que o Espiritismo nos fornece. A gente acredita em reencarnação, mas a gente não obriga ninguém que vai lá a acreditar. E a gente tem tratamentos para cura, né? São salas diversas. Fizemos até um tempo atrás, regularmente, trabalhos de materialização. O médium hoje principal, que é o Nelson Soares, ele está vencendo alguns problemas que ele precisa, né, físicos. É um jovem de 80 anos. Né? E aí, assim, mas tivemos muito tempo também para curas. A materialização sempre foi dedicada à cura, não por curiosidade, né, para trabalho e tratamento. E diversos tratamentos, terapias de todo tipo, né? Porque nós temos terapeutas que chegam lá para doar para casa o seu trabalho
Então tem acupuntura, tem Theta Healing. Tem, Mas é só chegar, tem que tem marcar, um tem que processo. ligar, tem um processo. Como é que Nós temos funciona? no site da casa, tem Aham. um atendimento fraterno, é hoje feito basicamente online, para facilitar. Quem não pode ou não sabe fazer online, pode ir à casa e lá tem sempre alguém para Pra receber atender. e orientar para os diversos trabalhos. Tem que ter uma marcação. A gente não tem nem 1/100º do tamanho do Frei Luiz, porque a ideia exatamente era não entrar dentro daquele processo, né, muito grande, mas já é uma casa grande, no sentido, enfim, a gente é uma casa pequena, mas já tem um movimento. Uhum. Então tem uma organização de trabalho, tem marcação, mas tem as segundas-feiras tem sempre, eu digo, uma conversa, né? Eu não chamo de palestra. Você ainda continua dando as lives? Então, já são, No as Facebook. lives estão agregadas ao trabalho. Eu faço no Padre Pio, mas tem uma live Aquele toda trabalho... segunda-feira. Ela agora está transmitindo o encontro que a gente faz presencialmente. Que né? vale a pena, gente. Entrem Super. lá pelo no Facebook. Facebook. Canal do Facebook hoje. Vale a pena Não, vocês desculpa, assistirem. canal do YouTube. Canal Ah, do tá Nós no abrimos YouTube agora agora? o canal no YouTube, Ah, é. maravilha, maravilha. O site da Casa de Padre Pio, se colocar no Google Casa de Padre Pio, vai direto nos nossos, enfim, nas nossas redes. Né? Legal. Doutor Luiz, o senhor também é um estudioso da Cabalá? Cabalá? Olha, o nome certo mas nada tem contra falar Cabala, porque é o que todo mundo fala, né? Cabalá é porque o hebraico é acentuado no final. Sou um estudioso, 20 anos e não sei nada ainda sobre Cabala. Nossa. E, foi uma curiosidade sua? Como é que a Eu Kabbalah sempre, surgiu até na foi sua um dos vida? motivos que eu deixei o Frei Luiz, que eu tinha sempre curiosidade de estudar muitas outras visões de espiritualidade. Eu não gosto da palavra doutrina. Uhum. A gente tem lá, só para voltar, para dar um exemplo, do Padre Pio a gente tem budista, católico, judeu, espírita, teve até uma pastora evangélica. Olha. Com a gente lá, Que logicamente legal que não isso. radical, mas que tinha uma mediunidade tão brutal que ela precisou educar essa mediunidade. Hoje ela continua o trabalho de pastora, tá, enfim, vivendo. Mas é essa legal vida. falar isso, né, doutor Luiz? É Porque importante. a espiritualidade em si, quando a gente fala de espiritualidade, ela é uma coisa A muito consciência ampla. que nós chamamos de Deus Mas tem- é uma só. Mas É tem uma pessoas só, muito né? preconceituosas, eu falo isso porque eu não tenho muitos seguidores no Instagram, porque meu perfil é fechado, o perfil aberto é do Sense Divas, mas depois que a gente começou esse podcast, eu perdi seguidores. Seguidores muito católicos, Porque seguidores... a gente até respeita, a gente entende, eu não Entendi. critico, mas o fato é assim, se a pessoa para um pouco para pensar, né, e a gente olha o planeta que nós estamos hoje em relação ao universo, esse ser criador não podia ser um ser que está dedicado só a um planeta, muito menos a uma religião, que esta está certa e A aquela gente tem que está ter a mente errada. aberta. Na verdade, os conceitos todas têm coisas boas e essa consciência divina, ela criou, não foi o nosso planeta, foi esse universo que cada vez assusta mais pelas coisas, pelo tamanho, e a própria ciência hoje corre atrás de verdades que ela vê que não tem uma verdade definitiva. Uhum. Se não tem uma verdade definitiva, uma verdade absoluta, né, no campo religioso não pode fazer sentido. Claro que, né, todas as religiões têm caminhos que levam a essa divindade. Sim. Isso não é inquestionável. Então, não sai dessa, vai para aquela. O importante é a gente pegar a essência da história. Né? Porque Seguir a o própria nosso palavra, coração, a religião né? vem do religare, né? Que ela, né? O A objetivo é religião verdadeira religar, é isto, né? né? É o Você religar com o divino. Exatamente. Então, E a gente transforma as religiões, infelizmente, né? Eu falo isso quando a gente fala de São Francisco, quando a gente fala do maior respeito, mas as religiões se institucionalizam, então aquela história da instituição fica mais forte do que o religare. Então eu Perfeito. fico mais na superficialidade do processo do que na essência. Se a gente vai para a essência, qualquer religião é maravilhosa. é por isso que eu acho muito importante. Uma vez eu assisti uma live sua sobre o conceito da unicidade. Nossa, que aula! Mas como é difícil ainda as pessoas, né? A gente fala, somos todos um. As pessoas banalizam, ninguém entende. Como assim somos todos um? Pois é. É um conceito muito profundo, né? Eu acho que quando a gente, de um modo geral, quando a humanidade conseguir elevar o seu nível de consciência, entender um pouquinho Eu acho do que a que gente é tá essa unicidade, de repente, né? Essas questões aí de religião, a intolerância. Vão perdendo até o objeto, né? Porque você vai vendo que tudo, na verdade, se a gente olha, é a mesma coisa, não tem o que, né? E assim, se a gente voltando a Kabbalah me ajudou, porque ela não é uma coisa, apesar de ela ter nascido dentro do judaísmo, ela tem raízes também mais profundas. E aí você vai ver o que ela parece com
a percepção dos Vedas, que a gente chama de hinduísmo, né? Da cultura védica. Tudo tem uma semelhança. O que me empolga muito é ver assim, aonde tem a semelhança naquilo que parece diferente. E a Kabbalah dá um instrumento de trabalho que eu acho que se associa perfeitamente àquilo que o Espiritismo no século XIX trouxe, que foi assim o Espiritismo vem com um conceito que existia há milênios, reencarnação. Sim. Né? Só que às vezes a pessoa fica muito agarrada na história da reencarnação e do karma, e a Kabbalah e todas as visões que falam de unicidade, elas remetem ao fato de que o karma ele existe, ok, essa lei funciona, mas tem uma outra lei mais profunda, que é exatamente essa de você atingir uma consciência superior. Talvez isso nos fale do porquê que, de repente, você pode ter uma vitória sobre o pecado e a pessoa ser limpa sem necessidade de cumprir um caminho kármico doloroso, porque muitas vezes a gente fica preso nisso. A Kabbalah me ajudou muito a entender, porque a Kabbalah tem métodos de limpeza. Vou falar uma coisa aqui. Eu nem sabia. De limpeza do passado. Como é que você faz para limpar o passado? Tem técnicas, não é? Receita de bolo que a gente faz, né? Fiz, agora limpei. Não, é um processo consciencial, que a gente vai lá e trabalha nas memórias, né? Porque no fundo, assim, passado, futuro, hoje a ciência vê que essa história é tão confusa, não é tão como a gente pensa. Não é tão como a gente pensa, né? E o passado, basicamente, para nós, individual ou coletivamente, é memória. Né? Ou é uma memória individual ou é uma memória coletiva. É a memória da família, é a memória da história do país, é a memória da humanidade. Aí a gente fica geralmente preso em memórias. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu nunca estudei muito a fundo Kabbalah, mas eu sou uma curiosa nesse. Então já li tudo, já fiz curso de tudo. E eu sei que lá atrás a Kabbalah era restrita. Eu queria saber se isso procede. Era restrita só aos homens, né? As mulheres não podiam participar das reuniões. E quando que começou a mudar isso? Né? O que aconteceu? Graças a Deus, né? A gente graças começa a Deus. Mudar nessa história da libertação. Hoje a gente está entendendo muito com clareza o quanto o feminino é importante, né? Em tudo. Até a década, até os anos 2000, assim, um pouquinho antes, tá vendo? Que alguns raves, alguns mestres de Kabbalah mais abertos entenderam que não podiam deixar a mulher de fora. Porque a Kabbalah ficou muito agregada ao judaísmo, né? E o judaísmo é muito restrito em relação ao papel da mulher. Respeita, mas restringe também. E aí, os homens aqui estudavam, mas isso acabou. Hoje em dia, graças a Deus que acabou. Ela é aberta. Também só podia estudar quem tinha mais de 40 anos, para você ter ideia. Porque, não sabia. Por que a Kabbalah fica associada à magia? Porque, né? Isso é uma coisa cabalística, né? Um negócio que fica sempre. Porque, totalmente. Como ela entende, ela é uma ferramenta de entendimento da criação. Da criação. Então, perfeito. ela tem um lado filosófico, ela tem um lado espiritual muito profundo, mas tem um lado prático que vai ter contato com o que a gente chama de magia, mas magia no sentido profundo da palavra, né? Da mudança de processos, né? Que no mundo material. Na Kabbalah, por exemplo, tem trabalho de materialização. Os cabalistas, os grandes cabalistas, trabalhavam com isso de uma forma tranquila. Ou seja, eu gosto muito, né, apesar de respeitar todas, porque o nosso pensamento ocidental, ao meu modo de ver, ele se conjuga muito com a forma que a Kabbalah. Porque a Kabbalah está no meio ali, ela é Ocidente e Oriente. Sim. Então ela tem um lado muito racional, um lado assim muito específico, quase científico, né? Não chega a ser uma ciência como a gente define, mas ela ao mesmo tempo leva para esse lado espiritual. Então eu gosto muito por causa disso. Você sabe que eu já li muita coisa dentro desse universo, né? E você deve conhecer, óbvio, aquele livrinho O Poder da Kabbalah, né? E foi um dos primeiros que eu li. E eu achei, assim, de tudo que eu já li, a forma que eles explicam a criação é muito fácil de você se compreender, né? De você compreender. Então eu fiquei, assim, super encantada, porque é uma leitura fácil, né? Aquela questão do recipiente, do 99... eu acho que para o ser humano, que é muito material e precisa de um conceito mais concreto, eu acho que é bem interessante. Você me empresta esse livro, que eu sou completamente ignorante de Kabbalah. Por exemplo... A família Berg tem uma contribuição
bastante significativa nesse processo de divulgar a Kabbalah de uma forma mais compreensível. Tem um instituto na Lagoa, não tem? É o Kabbalah Center. É o Kabbalah Center, né? Até se eu não me engano, Deus Usa Batom é da Karen, né? Karen Berg. A Karen Berg, que foi a que hoje também todo mundo no mundo espiritual. Um livro fantástico. Legal. Mulheres, vocês deveriam ler eu Deus também Usa acho. Batom, porque é fantástico. Fala do papel do feminino, né? Do papel espiritual mesmo, da energia feminina dentro, enfim, da sociedade, da família. Muito bom. Por exemplo, porque o judaísmo clássico, que isso foi herdado pelo catolicismo, pelo cristianismo, a história de Deus, seu pai, né? O coitado do Papa João Paulo I, quando foi dizer que Deus era mãe também, caíram em cima dele, porque e é mãe também, né? A Kabbalah mostra isso com muita clareza. Na criação tem um aspecto masculino e feminino vindo da unicidade, um triângulo, né? E ali, deste processo, que muito parece com o processo dos Vedas, é a mãe divina quem cria o mundo. Aquele filme Não A é o Cabana pai, colocam faz Deus sentido. como Sabe que mulher, né? o- No filme A Cabana colocam Deus como mulher. Exatamente. É um filme evangélico, né? E Isso é muito legal. quando a gente, o Pai Nosso tradicional que a gente aprendeu, né? Pai Nosso que estás no céu. Mas se a gente for lá e pegar o Pai Nosso aramaico, que dizem que ele fala Deus, Pai e Mãe, né? E na verdade esse Deus, olha, vocês querem ver uma coisa que ninguém nota? Eu sempre gosto de repetir isso. Abre o livro do Gênesis, a gente olha lá nos 6 dias, isso é tudo símbolo, né? Uhum. É tudo Simbólico. código, símbolo. Nos 6 dias da criação, quando tem o 6º dia que Deus criou o homem, aí está lá assim, no primeiro capítulo do Gênesis. Aí Deus no 6º dia criou o homem, macho e fêmea. Está lá. Tá lá. Em qualquer Bíblia. E o Adão e Eva vão aparecer no 2º capítulo. É uma outra, aí é Kabbalah profunda. Uhum. Por que o macho e fêmea estão? Que homem é aquele, que homem é o Adão que vem depois, e a Eva, né? Não tem pra gente explicar isso aqui, eu só vou deixar uma curiosidade. Curiosidade. Outro As pessoas programa, verem como as coisas fazer vão mais mais um. fundo do que a gente pensa. Mas então, gente, fica a dica. Esse livrinho, O Poder da Kabbalah, vale muito a pena. Não é um livro que você consegue em livraria, você tem que entrar em contato lá com o Kabbalah Center para comprar. E atentem-se aos 13 princípios da Kabbalah. Aquilo ali eu acho bem E o bem outro livro fantástico. que Deus... O outro livro é da Karen Berg, Deus Usa Batom. Esse aí, mulheres que estão Dicas assistindo, anotadas. comprem e Dicas leiam. anotadas. E façam mesmo, porque vale a pena, é uma coisa que muda a cabeça das pessoas, sabe? Eu Traz dou muita por experiência reflexão, é própria. muito Para legal. mim, quando eu comecei a ver, eu, na verdade, comecei pelo Poder da Kabbalah, foi o primeiro livro que eu li. Estou falando em 98, né? 98. E daí para estudar, e claro que depois eu fui estudando e há mestres de Kabbalah com profundidade maior, e não para. É um estudo que a gente não termina, ele vai embora pela vida fora, né? Foi uma modificação enorme, me ajudou demais em tudo na vida. Entender na parte espiritual, é fundamento do que eu entendo na casa. Enfim, é isso aí, vale a pena. As Vale a pessoas têm que pena. olhar, tem que sair atrás. Doutor Luiz, nós fizemos há muitos anos um curso de mesa radiônica com o senhor. A mesa radiônica ainda faz parte dos seus trabalhos ou... Eu faço assim, eu não tenho regularidade com a mesa radiônica. Aquilo foi um pedido da nossa Fernanda. Fernanda Gane, um beijo enorme. Beijo grande. Faz um Ela curso de vai mesa dar uma radiônica. entrevista pra gente. Ela falou que no ano que vem, porque ela tá bem atarefada, mas Tá lá, ela o vai dar templo entrevista tá pra uma gente. coisa, Tá né, bombando. fantástica, enfim. Doutor Um trabalho Luiz atende maravilhoso. também no Templo de São Miguel, na Barra da Tijuca, às quartas, né? Jardim Oceânico. Ela cuida da minha vida lá. Viu? Mas quem cuida da vida dele é a Fernanda Gane. Depois a gente deixa o contato. Olha isso, né? A humildade dela. Ela é dona do pedaço, ela que cuida da minha vida. Então, mas assim, eu acho que a gente... Enfim, Da mesa radiônica. Da Da mesa mesa radiônica. É um trabalho muito forte, até porque mostra essa história de unicidade. Né? Aonde vai a unicidade? Não tem lugar onde ela não vá. Né? Porque por isso funciona. Porque o que eu uso? Em mesas radiônicas, a radiônica surge do entendimento de que tudo ou qualquer componente do todo não é parte, é o todo. Né? Tem uma técnica científica que foi estudada que é a holografia. Isso que que eu ia vem falar mostrar agora. isso, É o princípio da né? holografia. É o mesmo princípio. Se eu faço uma holografia dessa caneca e eu depois... A holografia não é a foto, mas são padrões de interferência. Eu pego, recorto um pedacinho, não vai aparecer o pedacinho da caneca, vai aparecer uma caneca inteira. E eu vou infinito, como se fosse aqui um espelho posto do lado do outro. Só vai perdendo o foco, mas vai uma canequinha, ou qualquer objeto. Isso desenvolveu demais, mas isso é um fato conhecido. O que é radiônica? Eu pego um testemunho
do que eu quero, né? Pode ser um papel, pode ser... As pessoas usavam antigamente fio de cabelo, gotas de sangue. Por que as pessoas fazem magia? Ou para tratar, você pode usar para o bem. É tudo neutro. Ou para o mal, usando pertences de pessoas. Porque está gravado. O mundo é um conjunto de informação. E informação está em todos os lugares. Aí a mesa radiônica funciona por isso. O que a gente faz ali? A gente trabalha aquela energia que está caracterizada ali, emitindo padrões de energia com uma determinada intenção. Curar é alinhar o processo, é ajustar a vida familiar, é melhorar emocionalmente. Então, as mesas radiônicas, quando bem entendidas, são poderosas. Sim, elas não podem cair em mãos Aí complicadas, foi o que ele falou, é tudo neutro, depende de quem está operando a mesa, né? certeza. Tá usando. Você pode ficar ali querendo fazer mal. O problema é que aí a leizinha de causa e efeito vai a lei do agir. retorno vai Enquanto a chegar. gente não abrir a Faz nossa maldade, faz consciência. macumba, faz magia negra, volta tudo. Vem. Pode Doutor Luiz, agora demorar, uma mas não curiosidade minha particular. O senhor é médico cardiologista, né? Na minha formação original, isso. E você chegou a atuar na medicina? Como é que foi Eu atuei essa atuação, assim? Você médico, tendo todo esse conhecimento espiritual, isso ajudou? Teve algum momento que bagunçou? Vamos voltar lá atrás, aquela história que eu contei. Eu me formei, foi um aluno razoável, eu tive um professor meu que me chamou para ser assistente dele quando eu estava no 5º ano. Então eu passei a trabalhar com ele e ele era um cara de consultório no Leblon. No Rio de Janeiro, todo mundo chamava ele porque ele era um sujeito que mexia com paciente grave. Esse foi o meu início da medicina. Ortodoxo até o cabelo, apesar de ter toda essa história que eu contei da minha avó. Eu queria separar uma coisa da outra. E eu exerci medicina. Trabalhou no Lourenço Jorge. Não, eu trabalhei no Pedro Ernesto um tempo, né? E depois eu trabalhava no consultório. E o Rio de Janeiro, naquela época, não tinha hospital assim como tem hoje, né? Tinham clínicas... Lourenço Jorge, não, Miguel Couto. Miguel Couto, eu trabalhei no Miguel Couto. Sim, não era Lourenço Jorge, era Miguel Couto. Fiz acadêmico, né? Que faz. E só fiquei lá nos anos de residência, né? Não, antes, o 5º e o 6º ano. Aí eu não quis. A residência foi no Pedro Ernesto. E aí depois eu comecei no consultório com esse professor. E aí começou o Frei Luiz. Então depois do Frei Luiz, o senhor abandonou os atendimentos ou não? Eu fiquei 8 anos ainda. Ainda depois do Frei Luiz? Tá. Mas aí, poxa, o que eu estou vendo aqui não tem. O que eu estou vendo aqui, gente? Estou vendo o sujeito enfiar a mão dentro da pessoa, tirar um negócio lá de dentro, e cadê a cicatriz? Não tem instrumento nenhum, que era o que acontecia com o Gilberto. Né? Cirurgias 1, espirituais, 2, 3, 4, 5, 1000. Aí eu comecei a estudar para ver se tinha alguma ciência que explicasse isso. Encontrei. Absurdamente tinha gente estudando isso. Comecei a entrar e aí eu fui fazendo cada vez mais, mudando a minha abordagem da medicina, porque, é claro, eu brinco até com todos os pacientes, né? Eu tenho um receituário controlado, eu tenho tudo mais. Se precisar dar um antibiótico, a gente usa. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer, que são complementares, né? Por exemplo, a acupuntura é algo hoje que é absolutamente aceito na medicina oficial. O médico que é materialista, ele diz assim, olha, faz aí, só não quero saber por quê, nem por que funciona. Funciona, tá bom, não me explica. E assim vai. E algum dia as explicações vão aparecer. E os florais? Também a mesma coisa, né? Eu uso floral porque eu empiricamente vi que funciona. Então as explicações são muitas. Você sabe que cientificamente a gente não tem aquela prova de assim, mas um dia também eu acho que vai ter. Uma vez eu assisti uma entrevista do Fructuoso, não me lembro aonde, e ele falou que em algum momento da evolução humana que poderia acontecer dos médicos e cirurgiões trabalharem juntos com o plano espiritual, de você estar ali na mesa de cirurgia e a equipe médica espiritual tá ali falando com você. Isso seria o nirvana, né? O ideal, porque eu acho que em algum momento a gente o contato com o mundo espiritual, na minha percepção, eu não sou dono da verdade, ele não vai parar e essa história vai. Em um momento fica claro. Não tinha uma época que as pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, né? E foi duro para acreditar que não. A gente continua vendo exatamente a mesma coisa, mas a gente sabe que aquilo não é assim. O fato, mais ou menos mal comparando, é isso. O mundo espiritual está presente o tempo inteiro. A gente não aceita por uma questão de vaidade, né?
vaidade do ego. Isso é muito legal, porque o conceito de separação é muito arraigado, né, no nosso inconsciente coletivo. Então, esse é até um mito que eu sempre falo muito assim com as pessoas, né, com meus pacientes. As pessoas falam do mundo espiritual como se fosse algo separado, algo que estivesse em outro lugar, né? Eu falei, gente, o mundo espiritual está aqui, somos nós. A gente só está vibrando numa outra frequência, mas nós somos espirituais. Perfeito, também, é isso né? mesmo, é um contínuo, né? Não tem uma separação. Essa separação é só uma questão da nossa a percepção humana de que a gente está separado de Deus, está separado do universo. Está na hora de mudar isso. Eu acho que, por mais que pareça que não, né, o mundo está tão complicado, mas eu acho que embaixo da superfície está correndo ali uma mudança que em alguma hora vai emergir. Amém, Senhor. Sim, todos nós estamos ansiosamente aguardando. Você sabe que, já que a gente falou de Kabbalah, Amém, que é uma palavra hebraica, ela é poderosíssima, né? Tanto que o catolicismo incorporou Amém. E eu sempre recomendo que se fale como se fala, a gente fala Amém porque o português não diferencia o M do N. Nós falamos o M e o N como se fosse um som só. Mas outras línguas, por exemplo, italiano, francês, individualiza o N, porque o Amém é o Amém com N. No hebraico são 3 letras. E o Amém, o que ele utiliza? A vibração do Amém, ele precipita o processo. Ele materializa. Então, quando eu falo Amém, por que os evangélicos toda hora falam Amém, 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 Amém? Eles sabem, de alguma forma, que isso é verdade. Só que o Amém, se a gente usar o N, e mais uma outra coisa, né? Aí eu vou falar um pouquinho de Kabbalah, mas só me... Claro, não, pode falar. A gente pode falar, fica à vontade. São... Porque as letras hebraicas são números também, igual o algarismo romano que a gente aprende na escola, né? Cada letra é um número. E as letras de Amém somam 91, que é o mesmo número da junção de 2 nomes divinos usados na Kabbalah, poderosíssimos. O nome mais alto e o nome mais próximo da matéria. Quando eu junto as letras desse nome uma atrás da outra, a soma dessas letras vai dar o mesmo valor da palavra Amém. Então é assim, é como se ao dizer Amém, eu pego a divindade, a sua expressão mais alta, e junto com a sua expressão mais próxima de nós, e transforma aquilo numa verdade. E é curioso que o Salmo 91 é muito poderoso também. Por que ele tem esse nome? Né? O Salmo 91 é fantástico. Pensei na hora, lembrei dele aqui. Eu não ia falar, vocês pegaram aqui. O Salmo 91 é super ele poderoso. Ele é um salmo cheio de segredos. A Kabbalah também diz assim, já que você falou no salmo. Não é só uma oração. E as letras que estão ali, se você entende algumas posições de letras, tem segredos vibratórios enormes dentro dos salmos. E é possível estudar isso quando você estuda Kabbalah? Você estuda a gente chega ao profundamente estudo dos salmos. Hoje tem até no YouTube, viu? Tem canais de YouTube gratuitos que falam sobre os salmos, segredos dos salmos. De vez em quando coloco, escuto os salmos. E em hebraico, mostrando o segredo dos salmos em hebraico. E aqueles 72 nomes de Deus, é da Kabbalah também? Aquilo da Kabbalah? Tirado da Bíblia, né? Tirado da... São letras... São símbolos. São letras tiradas de 3 versículos do livro do Êxodo, onde Moisés e o povo param na frente do Mar Vermelho, né? Que não tem esse nome. O nome cabalístico é outro. E os egípcios estão ali atrás. E o pessoal se apavora, desespera, grita, e o Moisés começa. E aí a voz divina fala assim: por que vocês estão chamando e clamando? Entrem no mar. Aí o Moisés levanta o bastão e o mar abre. Só que a Kabbalah conta mais detalhes. Esses são 3 versículos. Cada um deles tem 72 letras exatas. Olha que fantástico. Aí os cabalistas descobriram que ali dentro estava oculto um poder, eles casam essas letras 3 a 3 e formam os chamados 72 nomes. Cada um deles tem milhares de funções. Eu diria que são códigos de energia que linkam as energias superiores.
Nossa, que Fabuloso. maravilhoso. Ou seja, daria pra gente ficar aqui umas 5 horas batendo um papo Não, com o tem Dr. Luiz, né? vários Porque Cabalá, podcasts pra fazer com o Dr. Luiz. eu gosto muito de Cabalá, é um assunto que eu, assim, dá pra viajar muito, assim. Eu gosto mais da materialização. Dos outros, não. Tá. Eu tenho medo. Tá Mas, certo. mas o assunto eu curto. Olha, também era o meu caso, viu? Lá na Casa de Padre Pio tem algum curso de Cabalá ou não? Alguma coisa sobre A Cabalá? gente teve um muito estruturado. Depois a pessoa não pôde mais ficar conosco, mas eu hoje faz parte dos nossos planos imediatos. A gente tem um estudo sobre Cabalá. Então, para saber os cursos, é só entrar no site. No site tem todos os eventos, Todos os os cursos que se fazem eventos, na casa. cursos. Tem um curso de Bhagavad Gita, por exemplo. Olha, Cabalá que vai demais. voltar, mas tem uma pessoa que faz muito querido, que ele há muitos anos ele trabalha sobre o Bhagavad Gita, a cultura védica, enfim. E o Cabalá Nossa, volta. esse eu me interesso. Esse eu nunca fiz. Muito Conheço legal, muito Marcelo é muito superficialmente. legal. E é em Botafogo, né? Botafogo, na Rua Assunção, ali perto do Hospital Samaritano. Muito bom. Bom, gente, infelizmente- é isso. A conversa está muito boa, muito maravilhosa, mas infelizmente. Temos que ficar por aqui, Temos que ficar por nesse aqui. podcast incrível. com Então, o gostaria Dr. muito Luiz. de agradecer o senhor Eu Dr. que Luiz, agradeço, foi meu Deus ótimo. do céu, o senhor como está no sempre. céu. Como dizia minha avó. Você, é sempre muito bom estar com você. A tua energia, o papo é sempre muito bom. E muito obrigada de coração. Eu Foi também. uma honra, doutor Luiz. Eu fiquei até emocionada num momento aqui do podcast, não sei se isso vai aparecer, mas realmente é muito maravilhoso poder ter uma pessoa com tantas coisas para contar, tanto conhecimento, né, para passar para gente, para quem está assistindo. E pedir também para vocês deixarem um like, compartilharem nosso vídeo. Trabalho bem legal. Façam isso mesmo, gente, por favor. E voltaremos em outro momento com o Dr. Luiz. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.